As diferenças é o tema do nosso Que foi? Deu branco? Deu bug. Bugou. As diferenças é o tema do nosso programa de hoje, o nosso bate-papo. E aí, seriam as diferenças muito boas, positivas? Há quem afirme que os opostos se atraem. Então vem com a gente, tenho certeza que esse programa vai ser bênção para você. Gente, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças. O que fazer para lidar com as diferenças, seja num relacionamento ou em qualquer que seja o ambiente, né? Elas são reais, às vezes necessárias, até para que você possa desenvolver e crescer a fé. Camila, eu acredito que o tema vai ajudar bastante, porque há quem afirme aí fora que os opostos se atrai. Você se considera uma pessoa diferente de mim? Eu creio que sim. Eu creio que todos nós somos diferentes, né? A verdade é que toda pessoa foi criada por Deus de forma diferente, porque não tem como, é muito difícil. Você pode até encontrar pontos parecidos, mas iguais. Então você acha que a gente mais se parece diferente do que tem diferença? São maiores as diferenças ou são maiores as semelhanças? Eu acho que são maiores as semelhanças. Pode ser que sim. Eu acho que hoje, com o tempo que nós temos, né, de casamento... É como a Bíblia diz, né? Ferro com ferro vai se afiando. Já ouviu pessoas casadas durante muitos anos dizendo: eu acabei me tornando parecida com ele parecido comigo, e os de fora conseguem perceber isso de forma mais clara. Tem gente até que já perguntou se a gente era irmão, né? Verdade, por conta de uma aparência até física também. Né? Eu particularmente não acho assim fisicamente. Você acha fisicamente? Não acho. Acho que porque nós somos todos mato-grossenses e temos esses traços são parecidos. Mas eu creio que hoje as nossas semelhanças são maiores do que as nossas diferenças, mas elas permanecem. Algumas delas são bem claras, bem latentes. Sobre isso que a gente quer tratar com você no programa de hoje. As diferenças que existem num casal, num relacionamento, elas são positivas? Seriam elas bíblicas, necessárias, bem-vindas ou não? A diferença deve ser tratada como algo ruim. A Bíblia Sagrada fala um pouquinho sobre diferenças em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando trata sobre a igreja como um corpo de Cristo. Esse é um capítulo onde começa falando dos dons do Espírito Santo e termina falando da igreja, de nós como membros que fazem parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja do nosso Senhor. Não é à toa que dentro de uma igreja nós somos chamados, as pessoas são chamadas de membros de um corpo. E obviamente o apóstolo Paulo chega a perguntar: e se todo mundo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo mundo fosse o braço, onde estaria a perna, por exemplo? Imagine isso aplicado a um relacionamento. Eu penso, Camila, não sei, hoje eu penso assim, confesso para vocês que eu acho que, como na maioria das pessoas, o início de relacionamento é muito difícil, porque as diferenças, elas são tão gritantes, não parece, depois já de 20 anos de casado, fora noivado e namoro, é aquilo que a gente falou no início, ferro com ferro vai afiando, vai saindo faísca de vez em quando, mas as coisas vão encaixando. Se tratando de diferenças, a gente também tem que deixar claro que a gente está tratando de diferença de personalidade, né? De humor, digamos, não estamos falando de propósitos, né? Diferença de propósitos. Essa diferença aí sim pode trazer um grande problema. Um prejuízo, Um prejuízo grande, mas assim, o seu modo de ser, a sua maneira de ser,
isso é algo que não adianta. Nós não vamos ser iguais nunca, porque a gente tem certas... Fomos criados para sermos ser indivíduos diferentes, únicos, né? Com certeza. Essa é a nossa identidade, isso a gente não abre mão. Claro que o nosso programa tem até esse título, né? Semelhantes a Cristo, porque em tudo eu penso que o nosso alvo não é eu ser como a Camila é, ou a Camila ser como o William é. Esse não é o objetivo de um E relacionamento. no fundo, todos nós, com as nossas diferenças, nós estamos refletindo a imagem do nosso Pai. É o nosso maior alvo, é o Com nosso certeza. maior objetivo, principalmente aqui, tratando com vocês, conversando com vocês sobre diferença. Mas vamos lá, gente. Sou diferente da Camila? Sou diferente da Camila. Camila é diferente do William? Sim, nós temos alguns pontos muito diferentes. Graças a Deus, hoje nós já sabemos lidar com essas diferenças, né, Camila? O importante é isso, e depois a gente vai finalizar, né, esse vídeo falando sobre como lidamos com essa diferença. Vamos falar primeiro quais são essas diferenças, quais seriam as diferenças. Camila, no quê? Nossa, Você... vamos começar a lista. Vamos lá. Alguém já diria, né? A gente pode começar dizendo, eu sou uma pessoa diurna, sou uma pessoa do dia, da manhã, e ele é uma pessoa completamente, digamos, da noite. Noturna. Não é balada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não é que ele é das trevas. O fato é o seguinte, olha, eu acordo sim, cedo, isso não é uma questão de preguiça também não, acordo cedo, mas sou daqueles que demora, manivela para poder estar no modo normal, né? Eu começo no stand-by, a gente, sabe, o aparelho liga a luz, mas até fazer um download leva um tempinho. Camila não. Pensa em alguém que já acorda no 220. É aquela pessoa que já levanta da cama dando um duplo carpado já para ir pro... Francês exagerado, querido. Só que o que rápido sobe, né, é igual energético, querido. Dá uma energia, rápido desce, então vai dando 6 horas da tarde, não precisa nem escurecer. Vai dando 6, 7 horas da noite. Vai caindo o rendimento. Verdade. Vai caindo o rendimento. Tem que confessar. Daqui a pouco, ó, só empurrada, não vai mais. Aí eu aproveito, né, Camila, para poder... A gente já se acostumou. Sim. Então aí eu já sei. É a melhor hora para mim. Preparar a mensagem, fazer os meus esboços à noite. Assistir alguma coisa. Eu quero resolver alguma coisa. Eu mesmo quero à noite. Aí à noite ela já capotou, né? já não tem mais. A gente, cadê a Camila, né? Mas a verdade é que no início do casamento isso foi um grande problema. Foi muito difícil. Foi muito difícil a gente se acostumar, porque eu sou uma pessoa que eu sempre estudei de manhã, desde pequena. Minha mãe sempre nos colocou para estudar de manhã, mas entre os meus irmãos eu sou a mais elétrica pela manhã. E eu funciono pela manhã, minha criatividade funciona pela manhã, força física, animação, tudo é de manhã. Então, quando nós nos casamos, isso foi um choque, né? Porque aí você vai acordar de manhã com aquela pessoa e a pessoa, ela tá arrependida de ter acordado. E aí você assim, né? É que na minha cabeça, né? Eu penso que na cabeça de uma pessoa que se casa ali, tá convivendo, e para lidar com o mau humor pela manhã do seu cônjuge não é algo tão fácil, tão simples. É mau humor, Camila? É mau humor, Isso gente. Não tá mal colocado. Não, é mau humor mesmo, assim. Você não pode falar alto, você não pode falar nada. Assim, demora... Hoje eu já sei lidar com isso, né? Então, assim, eu já acordo de manhã, a única coisa que eu falo é bom dia, nem esperando uma resposta, não, gente, dá em consideração. Mas hoje ele já melhorou bem, graças a Deus. Mas no início do casamento é muito interessante, foi muito interessante, porque eu pensei assim, poxa vida, acho que não tá feliz, não tá. Aí eu lembro que ele sentou comigo, eu fui conversar com ele, você lembra disso? A gente foi conversar, você tá arrependido de ter casado? Você tá arrependido, você não tá feliz, né, e tal. Ele falou, não, filha, eu sou assim de manhã. Tipo, me dá uns 10, 15 minutos que eu vou voltar ao normal. Gente, olha, eu não lembro tantos detalhes. A gente aprende a lidar com o tempo. Só que esse fato de ter sido diferente nessa área também nos fez entender os momentos em que nós podemos ser mais úteis um para o outro.
né? A gente compreendeu, por exemplo, eu por ser uma pessoa de manhã, a gente até chegou à conclusão, não, vamos colocar os meninos para estudar de manhã, porque de manhã você tá aí a todo vapor, então você já consegue lidar com criança de manhã indo para a escola, consigo lidar com essa questão do horário, então de manhã eu produzo mais, consequentemente, como a gente lida mais com as crianças, elas também acabaram produzindo, né? Mais pela manhã. Nós temos 2 meninos, né? Como o pessoal nosso que já acompanha a gente sabe, Samuel e Gabriel. É um profeta e um anjo, né? Eu considero os 2 de manhã também, né? São muito mais produtivos, né? São bem matutinos, tanto é que o Samuel, por exemplo, está de pé já. Sim, o Samuel acorda às 5h30 da manhã. 6 horas da manhã. Da manhã ele está de pé. Está de pé, sem ninguém mandar, já está tranquilo. E realmente eu não tinha parado para tentar isso. Outra diferença, Camila, e dá tempo da gente tratar, é a questão do temperamento. Isso eu considero você uma espoleta. Você pode falar aqui, isso não está combinado, mas eu considero você uma espoletinha, né? Aquela que tem uma pipoca que tá no óleo ali. É que a mesma coisa. E eu sou assim... Fala 10 assuntos, né? Daqui a pouco eu tenho que parar ela e falar assim, cara, você tá falando do quê? Você já mudou 3 vezes de assunto, eu tô naquele primeiro assunto. E aí eu tô quase andando de ré, né? Tem que ser aquela... A gente estava até conversando, né? Eu tenho um pouco do sanguíneo, aquela personalidade mais sanguínea, né? Mais agitada, que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Ele tem um pouco do fleumático. Quando eu falo do fleumático, assim, ser mais paciente, não no sentido de não ter compaixão, não ligar para nada, não. Ele é muito mais paciente, de tal forma que eu tive que aprender a parar, a reduzir, é meio papaléguas, né? Para alcançar. Para me deixar alcançar. Para alcançar. E da mesma forma, ele também em algumas coisas... Teve que dar uma acelerada no passo. Teve que acelerar, né? E isso é muito bom. Assim, a gente fala assim, é muito bom depois de 20 anos. Porque demorou para a gente conflitos, entender. Lógico. No início foi complicado, porque enquanto eu tô, calma, pelo amor de Deus, o que é? Porque vamos aonde? Tem coisa que precisa resolver. Não, tem que ver. Então tudo isso a gente teve que alinhar e olha que bênção que eu posso falar com todo o temor ao Espírito Santo que é hoje, porque quando a gente respeita as diferenças e procura entender, não ficar tentando tirar o que Deus plantou no coração dela e ela tentando mudar o que Deus, a maneira, o DNA que Deus colocou dentro de mim. O que a gente tem que aprender a trabalhar como um time, né? Sim. Então, naquilo que eu preciso de resolver, pega, Camila! O que é muito interessante é a gente entender que o que Deus criou de diferente em nós, e Ele nos criou diferentes, é porque Ele criou tudo isso para que Ele fosse glorificado. Na minha maneira agitada, muitas vezes, de ser, eu trago glória ao nome do Senhor quando eu tento realmente olhar e me ver como a imagem e semelhança dele. Não é um ponto negativo. Tem muita gente que recrimina o outro, né? Porque não é como ele. Isso, e faz com que o outro se sinta culpado, como se ele estivesse pecando. Não, quem você é quem Deus te fez. O que você precisa entender é que, sendo uma nova criatura em Cristo, a sua maneira de ser agora, ela está focada em trazer glória a Deus. Então, assim, o que eu percebo é, nossa, eu sou uma pessoa animada de manhã, então o que eu gosto de fazer? Vou fazer meu devocional pela manhã, minha oração pela manhã, vou tentar ser útil no que eu posso pela manhã para minha família. E ele acabou compreendendo isso, e até dentro do ministério também. Poxa, como melhorou. Quando a gente para e diz, peraí, vamos tirar proveito. Isso contribui. Daquilo que a gente tem, do jeito que você é, do jeito que eu sou. Ao invés da gente dividir, vamos somar, né? Vamos usar esses atributos que nós temos ao nosso favor. Vamos somar as forças. E hoje, vindo para cá, a gente estava falando sobre isso no carro, que Deus pensou nisso quando fez a igreja, por exemplo. Sim, né? Com quando suas fez particularidades. os membros diferentes dentro de um só corpo. Sim. E se todo mundo fosse braço, a gente não ia ter um corpo, a gente não ia ter proveito. Se todo mundo só quisesse cuidar do Ministério Infantil, todo onde mundo estaria fosse, o Ministério, todo né? mundo acelerado, com os adultos, com os idosos, todo mundo quisesse fazer parte só do louvor e tivesse habilidade só para louvor, onde estariam aqueles com habilidade de ensino? Então, Perfeito. Deus faz isso com muita graça, com muita perfeição. A gente percebe quando eu trouxe a questão do ministério, quando nós fazíamos os nossos encontros de casais, né? Onde a gente ia para um hotel e ali ficávamos com várias famílias.
Durante a manhã era o meu período com a equipe, porque eu estava, né, assim, 200 por hora. Então era o momento de devocional com a equipe, o momento de oração era comigo. Chegava à tardezinha, era com ele. Então, assim, a gente acabou se completando nessa área. Graças a Deus. Porque Deus sabe o que faz. Quando Ele une pessoas diferentes, Ele une para que o nome dele seja glorificado e no final tudo caminha para o propósito. Né? O propósito é um só, é a glória de Deus. E com as nossas diferenças nós podemos sim fazer a diferença para o Senhor. Resumo da ópera, gente. As diferenças são muito bem-vindas, elas são bíblicas. E se você decidir no seu coração aprender com elas e tirar proveito delas, olha, vocês poderão servir o Senhor de uma maneira muito melhor. Essa é a mensagem de hoje. A diferença, ela é útil, ela traz utilidade. Deus nos faz diferentes com uma finalidade para que Ele cumpra em nós e através de nós o seu propósito. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para você e para a sua casa. Não brigue com as diferenças, receba elas de bom grado, tire proveito delas, cresça para a glória de Deus. Deus abençoe vocês.